Olá, criançada! Que saudade de vocês! Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Aula de História e Português, quarto ano, A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. História. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. É o nosso primeiro assunto. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Unidade 4, segundo bimestre, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, página 56, livro de História. Começando a leitura, acompanha aí de casa. Em dezembro de 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, o Brasil deixava de ser colônia e passava a fazer parte do mesmo reino que Portugal, além de abrigar a corte e o príncipe regente. Em 1816, a rainha de Portugal faleceu. Dom João, então, tornou-se rei, sendo coroado em janeiro de 1818 com o título de Dom João VI. A coroação de Dom João ocorreu no Brasil, o que causou descontentamento de muitos portugueses insatisfeitos com a distância em relação a seu governante, tá? Em 1816, a rainha de Portugal ela faleceu e em 1818 Dom João tornou-se rei, tá? Ele foi coroado em janeiro de 1818 com o título de Dom João VI. Essa coroação aconteceu no Brasil, o que causou assim muito descontentamento dos portugueses, tá? Eles ficaram insatisfeitos com a distância em relação ao seu governante, em relação ao rei Dom João VI. Com o tempo, a insatisfação dos portugueses com a ausência do rei aumentou. Em 1820, um movimento em Portugal exigiu o retorno de Dom João VI ao país, o que aconteceu no ano seguinte. Dom João viveu 13 anos no Brasil. Durante esse período, promoveu diversas mudanças, tanto no Rio de Janeiro, onde vivia com sua família, como em outras cidades. Ao retornar a Portugal, deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Dom João ele viveu por 13 anos no Brasil. Durante esse período que ele viveu no Brasil, ele promoveu diversas mudanças, tanto no Rio de Janeiro, onde ele vivia com a sua família, como em outras cidades. Aqui nós temos a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A primeira bandeira, bandeira real de Portugal. A segunda, bandeira do Principado do Brasil. E a terceira, bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Vou voltar aqui para vocês darem uma olhada também na outra, ó. É a mesma, na verdade, só que essa daqui tá maior. Viram? A importância das bibliotecas. Páginas 57 e 58. A fim de preservar o acervo da Real Biblioteca, que corria o risco de se perder durante a invasão dos franceses, o governo português decidiu trazer diversos artigos para o Brasil, cerca de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, gravuras, mapas, moedas e medalhas. Assim, em 1810, foi fundada a Real Biblioteca no Brasil, que atualmente é chamada de Biblioteca
Nacional. Aqui nós temos a imagem, ó. O prédio principal da Biblioteca Nacional foi construído no início do século XX para abrigar seu acervo que não parava de crescer. Rio de Janeiro, à época Distrito Federal, 1910. A Biblioteca Nacional ela fica no Rio de Janeiro, tá? Hoje, o patrimônio da Biblioteca Nacional pode ser consultado por diversas pessoas. As bibliotecas públicas contribuem para a formação de cidadãos bem informados, proporcionam acesso ao conhecimento e possibilitam o desenvolvimento cultural. Ao utilizar os acervos das bibliotecas, é importante cuidar bem de seus objetos e livros. Todos os itens emprestados devem ser devolvidos no prazo correto, a fim de que outras pessoas também possam usufruir deles. Nessa segunda imagem, Biblioteca Municipal na cidade de Ceabra, Bahia. Aqui nós temos uma atividade de número 1, para vocês fazerem no caderno de vocês. Façam um cabeçalho completo e coloca lá casa. Número 1. Você já visitou alguma biblioteca pública? Como foi sua experiência? É o que vocês irão escrever no caderno de vocês. Repetindo, você já visitou alguma biblioteca pública? Como foi sua experiência? Não é necessário copiar, compartilhe com os colegas e o professor. A gente não está na sala de aula, então vocês irão escrever no caderno e na volta nós iremos ler na sala de aula, tá? Você já visitou alguma biblioteca pública? Como foi sua experiência? Tá? Se for sim, coloca sim, aí compartilha a sua experiência, ok? Na página 58, nós temos atividades. Página 58, atividades. Número 1. O que significou para o Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido? Vocês irão responder. O que significou para o Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido? Voltem na página 56, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Façam uma leitura de novo para responder essas questões da página 58. O que significou para o Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido? Número 2. Preencha a linha do tempo informando os acontecimentos em ordem cronológica. 1816, 1818, 1820, 1821. Como eu falei, volte na página 56, faça a leitura para responder. Preencha a linha do tempo informando os acontecimentos em ordem cronológica. Vou deixar aqui o primeiro acontecimento como exemplo. Em 1816, o que aconteceu em 1816? Morte da rainha de Portugal, certo? A rainha morreu e a partir daí Dom João virou rei. Ele foi coroado Dom João VI. Ok? Então, vocês vão colocar aqui 1816, morte da rainha de Portugal. E assim por diante. O que aconteceu em 1818? Coloca aqui. O que aconteceu em 1820? Coloca a resposta. O que aconteceu em 1821? Coloca a resposta. Voltem na página 56. Dá uma lida para responder a página 58. Preencha a linha do tempo informando os acontecimentos em ordem cronológica. Em 1816, morte da rainha de Portugal. Número 3. O artista Jean-Baptiste Debré foi contratado por Dom João VI para retratar aspectos do cotidiano da colônia. Observe uma de suas obras. Aqui nessa imagem nós temos uma obra, tá, do artista Jean-Baptiste Debré. Letra A. Que tipo de serviços realizavam os escravos retratados na imagem? Vocês irão responder aqui na letra A. Na letra B, das diferentes tarefas realizadas por pessoas escravizadas, algumas mulheres trabalhavam como mucamas. Pesquise no dicionário
o significado dessa palavra e explique a função que essas mulheres exerciam. Repetindo o número 3. O artista Jean-Baptiste Debré foi contratado por Dom João VI para retratar aspectos do cotidiano da colônia. Observe uma de suas obras. Letra A. Que tipo de serviços realizavam os escravos retratados na imagem? Letra B. Das diferentes tarefas realizadas por pessoas escravizadas, algumas mulheres trabalhavam como mucamas. Pesquise no dicionário o significado dessa palavra e explique a função que essas mulheres exerciam. Página 59, as marcas da escravidão. A escravidão dos povos africanos no Brasil deixou marcas profundas em nossa sociedade. Mesmo com a liberdade conquistada, muitas pessoas sofrem com preconceito e com racismo, passando diariamente por situações discriminatórias e constrangedoras. A Constituição Federal, documento que apresenta os princípios que regem nosso país, declara que racismo é crime no Brasil. Mesmo assim, muitas condutas inadequadas ainda são observadas. E parte da sociedade segue lutando contra toda forma de discriminação. Nós temos aqui a questão de número 1, 2, 3 e 4. Número 1, para fazer também no caderno. Você já presenciou ou sofreu alguma forma de discriminação? Número 2, o que você diria para uma pessoa que acabou de cometer alguma ação de discriminação racial? Número 3, como você explicaria às pessoas a importância dos povos africanos na formação de nosso país? 4. Em grupo, escolha uma das frases a seguir e faça um cartaz como forma de campanha contra o preconceito racial. A número 4 não tem como a gente fazer porque não estamos na sala de aula, tá? Então, vocês irão responder no caderno de vocês. Número 1, número 2 e número 3. Ok? A número 4, em grupo, escolha uma das frases a seguir e faça um cartaz como forma de campanha contra o preconceito racial. Tá? Não tem como a gente fazer que a gente não está na sala de aula. Então, vocês irão responder a número 1, número 2 e a número 3. Aqui nós temos a capoeira, tá? Eu vou ler um pequeno texto. A capoeira foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2014 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Ela representa a resistência dos escravos à bruta violência a que eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. Mas afinal, qual é a origem da capoeira? Qual a trajetória dessa luta na história do Brasil? Vocês sabem? Para celebrar o Dia da Capoeira, comemorado em 3 de agosto, tá? O Politize preparou esse texto para responder a essas e outras perguntas sobre essa prática tão famosa no mundo todo. Eu peguei esse texto de uma revista e eu achei bem interessante compartilhar com vocês, ok? A capoeira é a herança de uma das páginas mais cruéis do Brasil, da história do Brasil, a escravidão. É uma luta criada no Brasil por negros, trazido da África a partir do século XVI, para trabalharem como escravos, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. A maior parte deles veio da Angola, país que também era colônia de Portugal. Várias referências a esse país podem ser escutadas nas músicas de capoeira. Falando em música, se você já ouviu alguma roda de capoeira, vai saber que a musicalidade está muito presente nessa luta. Quando chegavam no Brasil, os escravos eram alojados em habitações chamadas senzalas.
localizadas dentro das unidades de produção, como os engenhos de cana-de-açúcar, onde eram escravizados. Durante a escravidão, os negros eram comercializados e submetidos aos mais diversos tipos de violência pelos senhores do engenho. Eram forçados a trabalhar de sol a sol em condições desumanas, com o objetivo de evitar fugas, o que poderia representar um grito de esperança para esses africanos. Muitos deles eram acorrentados e castigos eram aplicados àqueles que tentassem escapar. Para defender-se das violências dos capitães do mato, que tinham como atribuição capturar escravos fugitivos e feitores, que eram aqueles que castigavam os escravos com comportamento inadequado, essa população começou a desenvolver a capoeira. Como eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta, a música foi utilizada como uma maneira de disfarce. Dessa maneira, ela poderia ser percebida como uma dança. Além disso, acredita-se que a prática da capoeira tinha como objetivo aliviar o estresse do trabalho e manter tradições africanas. Como eles não podiam praticar nenhum tipo de luta, né, eles começaram a cantar, começaram a usar a música como disfarce. Para, né, quando os donos deles vissem eles fazendo aquilo, imaginavam que eles estavam dançando, mas na verdade eles estavam lutando. Por isso que na roda de capoeira tem várias músicas. Aqui nós temos língua portuguesa. Artigo. Peguem o livro de vocês de língua portuguesa, brincando com as palavras. Artigo. Página 131, 132 e 133. Começando na página 131. Artigo. As palavras o, a, os, as são artigos. Nós vimos um pouco quando nós estudamos na aula passada masculino e feminino, né? Nós vimos um pouco de artigo lá. As palavras o, a, os, as são artigos. Artigo é a palavra usada antes do substantivo para indicar ao mesmo tempo o gênero e o número dele. O artigo pode ser definido, determina o substantivo de modo preciso. Os artigos definidos são, vamos repetir comigo: o, a, os, as. Repetindo, crianças, artigo definido: o, a, os, as. Indefinido, determina o substantivo de modo vago, impreciso. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Repetindo, os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Voltando, o artigo pode ser definido: o, a, os, as. Indefinido: uma, uns, umas. Atividades número 1. Escreva os artigos o, a, os, as de acordo com as palavras. Escreva os artigos o, a, os, as de acordo com as palavras. Nós temos a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Vou deixar a letra A como exemplo. Nós temos lápis. Pode ser os lápis ou o lápis. Ok? Número 2. Escreva os artigos uma, uns,
umas, de acordo com as palavras. Nós temos a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Letra A como exemplo, nós temos caixa. Ficará uma caixa. Número 1, escreva os artigos o, a, os, as, de acordo com as palavras. E a número 2, escreva os artigos uma, uns, umas, de acordo com as palavras. Na página 132. Número 3, complete as frases com artigos definidos. Professor, eu esqueci os artigos definidos. Voltem na página 131. Definido: o, a, os, as. Número 3, complete as frases com artigos definidos. Qualquer dúvida, voltem na página 131. Número 4, complete as frases com artigos indefinidos. Ah, professora, eu também esqueci. Volta na página 131. Indefinido: uma, uns, umas. Número 5, escreva o nome das imagens acompanhado dos artigos definidos: o, a, os ou as. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Vou deixar aqui a letra C como exemplo. Nós temos aqui duas canetas. Eu vou colocar a canetas. Tá errado, né? São duas canetas. Canetas. Tá no plural. Então, eu tenho que colocar as canetas. As canetas. Ok? Na letra A. Aqui nós temos um trem. Só que eu tenho que completar aqui, ó. Escreva o nome das imagens acompanhado dos artigos definidos. Tem que ser os artigos definidos. O, a, os ou as. Eu tenho aqui um trem, né? Eu vou colocar o trem, porque é artigo definido. O, a, os ou as. Então, ficará o trem. Eu não posso colocar um trem. Um é artigo indefinido. Eu tenho que usar artigos definidos. O, a, os, as. O trem, tá? O trem. E na letra C, eu tenho aqui duas canetas. Canetas. Eu vou colocar as canetas. Plural. Certo? Número 6. Elabore duas frases utilizando artigos. Resposta pessoal. Na página 133, brincando com a criatividade. Os textos e as ilustrações a seguir ensinam como fazer uma pipa. Leia-os e numere os quadros de acordo com a sequência correta. Os textos e as ilustrações a seguir ensinam como fazer uma pipa. Leia-os e numere os quadros de acordo com a sequência correta. Página 134, 135 e 136. Unidade 10, texto. Texto 1, os segredos do baú. Páginas 134, 135 e 136. Leia o texto a seguir. Os segredos do baú, unidade 10. O baú chegou lá em casa com o vovô. Eu achei os dois muito parecidos no tamanho, na cor, nos mistérios. Assim, nos mistérios. Minha cabeça de moleque, curioso, imaginava o que haveria lá dentro. Mas a única coisa que vovô tirou do baú foi um banco pequeno e bem antigo. Voltando, tá? Os segredos do baú. O baú chegou lá em casa com o vovô. Eu achei os dois muito parecidos no tamanho, na cor, nos mistérios. Minha cabeça de moleque curioso imaginava o que haveria lá dentro. Mas a única coisa que o vovô tirou do baú foi um banco pequeno e bem antigo. Você sabia que esse banco pertenceu aos nossos antepassados?
parentes dos quais descendemos, dos quais viemos, como avós, bisavós, trisavós. Com paciência e sabedoria, vovô explicou que na África de antigamente o banco era o móvel mais importante da casa. Além de usado no dia a dia, era símbolo da realeza e do poder. Ele guardava uma tradição ligada ao respeito aos reis, aos chefes e aos mais velhos. Também era utilizado pelos griotes, contadores de histórias e de saberes populares que falavam para as pessoas a seu redor. Gostei de conhecer a história do banquinho africano, mas que outros segredos estariam escondidos no baú? Durante muito tempo eu olhava para ele tentando descobrir, mas não sabia como perguntar ao vovô. Até que um dia ele estava sentado em seu banquinho, olhando pensativo pela janela da sala, quando eu tive uma ideia. Fiz seu retrato, a careca, os olhos pequenos, o nariz largo, os lábios grossos e a barbinha que cobria o queixo. Recortei o desenho e, para completar, colei uma coroa de papéis coloridos. Ficou uma máscara bem legal. Aqui na página 135, tá? Desculpa. Brincando com o texto. Número 1. Quem conta a história? Quem é que conta a história? O avô? O moleque curioso? Alguém fora da história? Marque um X na resposta correta. Quem conta a história? Número 2. Releia o 5º parágrafo do texto. Depois, leia as frases e escreva V nas frases verdadeiras e F nas falsas. Primeira frase. O banco era muito valorizado na África de antigamente. É verdadeiro ou falso? O banco era usado apenas no dia a dia. Verdadeiro ou falso? Os bancos eram símbolo da realeza e do poder. Verdadeiro ou falso? Releia o 5º parágrafo do texto. Depois, leia as frases e escreva V nas frases verdadeiras e F nas falsas. O banco era muito valorizado na África de antigamente. O banco era usado apenas no dia a dia. Os bancos eram símbolo da realeza e do poder. Número 3. Quem eram os griotes? Respondam. Número 3. Quem eram os griotes? Página 135. Na página 136, nós temos a continuação dessa atividade, brincando com o texto. Nós temos número 4, 5 e 6. Chegar no número 6, depois que vocês responderem, passa um traço para separar o conteúdo de baixo, que nós não vamos ver esse conteúdo hoje. Substantivo coletivo, somente na próxima aula, tá? Chegar no número 6, passa um tracinho para separar o conteúdo de baixo. Gramática, substantivo coletivo, nós não vamos ver hoje. Somente mais lá para frente na próxima aula. Número 4. Que partes do corpo o menino desenhou no retrato do avô? Número 5. Como o menino ficou depois de conhecer a história do banquinho africano? Número 6. Existe na sua casa ou na casa de seus familiares algum objeto que pertenceu a seus antepassados? A professora não sei o que é antepassado. Antepassados, parentes dos quais descendemos, dos quais viemos, como avós, bisavós, trisavós. Continuando, na número 6. Letra A. Se sim, qual é o objeto? B. Se não, qual objeto de sua casa você gostaria que ficasse para o futuro? Repetindo o número 6.
Existe na sua casa ou na casa de seus familiares algum objeto que pertenceu a seus antepassados? Letra A. Se sim, qual é o objeto? Escreva aqui. Letra B. Se não, qual objeto de sua casa você gostaria que ficasse para o futuro? Terminou de responder a número 6? Passa o traço para separar esse conteúdo aqui de baixo que nós não vamos ver hoje. Ok? A página 136 é até a questão 6. Essa questão substantivo, esse conteúdo substantivo coletivo é só mais lá para frente, na próxima aula. Gramática. Peguem o livro de vocês de gramática. Página 112. Gramática, página 112, 113, 114 e 115. Repetindo, gramática, páginas 112, 113, 114 e 115. Na página 112 é aquele conteúdo que eu acabei de explicar para vocês no livro de português, brincando com as palavras, artigo, tá? Aqui é a continuação. Assim eu aprendo gramática, livro de gramática, páginas 112, 113, 114 e 115. Vocês vão dar uma lida de novo no conteúdo que eu acabei de explicar lá no livro de português. Vocês vão ler de novo aqui na página 112, artigo, e vocês irão responder a página 113, 114 e 115. Na próxima aula eu irei fazer a correção, certo? Artigo, páginas 112, 113, 114 e 115. Dá uma lida de novo na página 112 para responder as questões da página 113, 114 e 115. Artigo definido e artigo indefinido, ok? Página 112, dá uma lida para responder a página 113, 114 e 115. Artigo definido e artigo indefinido. Crianças, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Beijos e fiquem com Deus. Até a próxima.